Bom dia, pessoal. Estamos no 17º encontro, não é isso? Sexto. Sexto? É. O que é que eu achei que seria? O 7º semana que vem, que eu vou fazer aula. Agora eu lembrei. A nossa temática hoje é essa daí, né? Deixa eu ver qual é o babado que eu botei aqui, né? O que é que vamos conhecer sobre isso? E aí, o que é que vocês pensam, imaginam com relação a esse tema? O que disso já fustiga vocês aí? Diga aí. A primeira coisa, eu acho que a nossa sociedade está mais para isso. E aí, pessoal? 16º encontro já para estar mais à vontade um pouquinho, né? Algumas premissas, eu já li ela nessa turma, não já? Não? Algumas premissas minhas são as seguintes. A primeira coisa é que, se alguém olhar para a minha camisa e descrever que essa é uma linda camisa verde, não vale alguém do outro lado levantar e dizer, não, é verde, dá mais para vermelho. Por quê? Não há um dos nossos maiores inimigos, não é a mentira, são as convicções. Onde, através das convicções, fechamos os olhos e os ouvidos para o outro. E achamos que a nossa verdade é única, sem conseguir compreender que um vendo verde, o outro vendo vermelho, todos os dois podem estar vendo a verdade. Um dos dois é daltônico. Quem é? Então, é aprender a escutar o outro. Porque se evoluir é ampliar a nossa capacidade de interagir, de lidar, de habilidades. Ampliar não é descartar. Ampliar é ter a habilidade de resguardar para que no momento em que aquilo seja útil e oportuno, ter como utilizar. Então, todo mundo pode dizer assim, eu acho isso, eu só não gostaria de ouvir aquela crítica, fulano está errado, porque é desse jeito. Aqui, cada um tem sua opinião. Agora eu, como estou como facilitador, eu fico usando a tesoura, né? Porque eu tenho um material ainda para passar com vocês, eu gosto muito da participação, porque às vezes vai puxando a nossa apresentação para o perfil, o aspecto da própria turma, né? Não é a mesma coisa fazer em 2, 3 ou 4 turmas diferentes. E uma outra coisa que às vezes eu penso que vocês trazem e faço alguma colocação, não é nem contra, nem a favor que foi falada, porque às vezes do que vocês falam eu pinço um elemento que a partir dele eu possa desenvolver ou ampliar um pensamento que foi útil, que veio ali naquela hora. Certo? Então, são as premissas básicas para que a gente possa estar livre para poder participar. A outra coisa é que aqui nenhum de nós somos dono da verdade, porque não há uma verdade única, né? Então, colocar o que estava pensando, o que achou, o que colocou ali, e aí a gente vai conduzindo. Cabe a mim dar uma ajustada, alguns cortezinhos, porque senão a gente não fecha o nosso conteúdo, mas vocês se sentirem à vontade. Então, vamos lá. Para começar, como é? Igualdade o quê na sociedade? Liberdade e igualdade na sociedade. Eu comecei com isso, acho que a sociedade está mais para isso aí. Mas aí, quem é que teria algo a colocar? A gente dá uma pinçada aí. Lara? Jovem pensa diferente, rapaz. Pensa diferente. Ó. Eu não tenho muito... Não, calma. Liberdade e igualdade, a primeira coisa que vem na minha cabeça é a democracia. Porque a gente é livre para pensar do jeito que a gente quer, enfim. E a igualdade, porque todo mundo pode, por exemplo, votar, escolher, mas tudo baseado no direito do outro, né? Não pode ferir o direito do outro. E essa imagem me veio à cabeça porque o fato de que a gente ainda entra muito em conflitos porque a gente não se respeita, não respeita a nossa liberdade e nem a nossa igualdade. A gente acha, na verdade, que, como a gente é livre, a gente pode ferir o direito dos outros, enfim. E a questão da igualdade, porque a gente ainda vive muita desigualdade, infelizmente. Eu acho que é isso. Lara, eu tenho uma filha de 17 anos, né? E o que é que eu digo para ela? Eu digo, minha filha, meus pais, porque eu tenho 58, né? Meus pais participaram dessa grande coisa que mexeu aí, socialismo, capitalismo, certo? Essa história toda, nós herdamos. Vocês
e nós herdamos, durante um período aplaudimos, outro período criticamos, né? E aí eu digo, e vocês, eu estou generalizando, né? A adolescência, o adulto, o jovem, mete o pau em tudo isso. A pessoa diz, mas é um absurdo, não tem que meter o pau mesmo, porque é preciso que algo morra para que algo renasça. Ah, mas não se pode extinguir tudo. Tenha certeza que ninguém consegue extinguir nada. Não extingue nada. Então, agora, o que é que precisa questionar? Agora, a questão é que precisa sair do questionamento para a construção de um racional, como você fez de maneira muito, muito legal, assim, né? Colocando, porque isso é o quê? De quem pensa. Porque, às vezes, a gente vive no mundo como se fosse bichinho. Acorda, come. Vai para trabalhar, meio-dia, come. Volta de noite, come. Dá uma namorada com a parceira ou parceiro de noite e acorda no outro dia. Resmunga, mas nunca se questiona sobre o contexto pessoal e coletivo, no qual se faz o seu próprio viver. Mas por que isso? Porque a ideia é que isso é que é necessário para que, em vez de sermos seguidores, tenhamos massa crítica para sermos dirigentes dos nossos passos. E nós vivemos, infelizmente, buscando alguém para seguir. Se a gente pegar a imagem máxima, Jesus. Eu não sou seguidor de Jesus. Não quero ser seguidor de Jesus. Eu quero ser Fernando. Eu quero olhar para o que ele diz, interpretar, ver como eu contextualizo no mundo de hoje, como é isso na minha vida e andar lado a lado. Mas sabe por quê? Tem uma parte linda da parábola que entra uma criatura endemoniada, né? E aí ele manda os discípulos lá resolver. E é um carnaval de desencarnado. E os discípulos voltam todos, né? 12 bananas. Eu estou falando do personagem, se vocês não são, paciência. Mas 12 bananas, né? E aí chega lá, mestre, eu não consegui. Ele diz, ó Pai, até quando estarei com homens de pouca fé? Aí ele vai lá, certo? Chega lá. E aí dá ordem lá para os espíritos saírem, aquela passagem que entra na manada de porcos, se joga lá. O que é que ele fala? É porque eram seguidores. Não eram pessoas que buscavam criar o seu senso crítico, o seu raciocínio, para a partir dali estar caminhando lado a lado com ele. Então, a ideia é essa. Lado a lado. Ah, mas é lindo o que Fernando fala. Beleza, mas você achou legal, ótimo. Agora, busque ver como é isso em você. Quais os aspectos disso, positivos e negativos? Porque nada na vida tem apenas uma face. E isso é importante, eu falei isso depois de ver Lara aí falar, né? Porque às vezes a gente tem um hábito de falar do jovem que são aborrecentes, porque discordam de tudo, porque colocam, mas tem que discordar. Nossa sociedade, esse caos que está aí, está porque o nosso modelo é esse. Então, é preciso saber questionar o caos. Mas questionam demais. Paciência, tem que ter o demais para chegar por de menos e conseguindo fazer alguma coisa. Então, e aí cabe a nós o quê? Ser humildes. Porque nós ficamos querendo ser os donos da verdade. E aí, a toda crítica que chega, a gente já rebate. A gente não é capaz nem de ouvir, aquecer. E depois ver como se aplica. A gente já... Então, mas de novo, além de Lara, seu Justo tinha levantado a mão. Quer falar, seu Justo? Bom, essas alturas da minha vida, eu acho que eu não sei, sinceramente, o que é liberdade e igualdade na sociedade. E eu não sei também se alguma vez teremos uma sociedade mais igual, porque somos, hoje, em pleno século XXI, uma sociedade bastante desigual, com uma minoria significativa que tem mais igualdade, desigual em relação aos outros, e a grande maioria não tem absolutamente nada. Então, eu não sei, não saberia definir o que é liberdade hoje, entendeu? E aí vem na minha cabeça uma frase de uma música que diz, e agora o que eu vou fazer com essa tal de liberdade? Porque também não sei o que é liberdade, entendeu? Tem uma coisa que representaria a fala de seu Justo, é fantástico. Sabe o que é, seu Justo? Reunião de condomínio. Reunião de condomínio. O que é que vocês acham? Hein? Ali você vê o exercício da liberdade, certo? Porque qual é a dificuldade? Se eu acho que a minha liberdade é plena, eu não respeito o limite do outro. Então, liberdade só é possível, como eu sei que eu tenho direitos e deveres.
Liberdade só de direitos não é liberdade. Então eu tenho direitos e deveres. E aí, essa zona cinzenta é que é a nossa grande questão. Eu acho que é o palco da nossa conversa de hoje, pelo menos pelo que eu penso, né? Liberdade. E a questão de igualdade, tem uma frase que eu acho fantástica. Tratar desiguais como iguais não é justiça, é injustiça. E a ideia não é tornar todos iguais, porque nós não somos iguais, nós somos semelhantes. E sabe o que é que nos torna semelhantes? A singularidade de cada um. Por sermos diferentes, temos algo de similar, essa singularidade. E isso precisa ser preservado. Então eu preciso aprender a tratar desiguais como desiguais e não querer tratar desiguais como iguais. Porque então nós vamos ver leis feitas para quem dirige. Para quem dirige é uma maravilha. E para os outros. Então, é preciso tratar desiguais como desiguais, fazendo todo um movimento para que essa desigualdade vá se aproximando. Quanto menor a desigualdade, maior a possibilidade de igualdade nesse olhar. Mas sem fazer esse fluxo, literalmente impossível. Mais alguém? Ué, sabe por que eu vim empolgado aqui para hoje? Porque eu acho que vocês são capazes de fazer isso. É o mesmo que estava ali. Vocês agora só, em vez de olhar, reclamar, achar ruim, descrever, vocês buscaram dar um sentido. E, pena que a tela de fundo ficou preta, era branca. Porque quando você consegue fazer isso, você consegue, apareceu aqui o caule. Isso se transforma agora numa árvore com seus múltiplos galhos, juntando tudo isso. Essa outra imagem é que sabe o que são esses quebra-cabeças? Isso daí. Os seus problemas são o quê? Hein? Os outros. Não, mas vocês não pensam assim. Vocês não pensam, já são espíritas assim evoluídos. Quem não são espíritas já sabe o que é ser espírito, né? Então sabe que os seus problemas não são os outros. Seu problema não é seu chefe, seu problema não é os seus subordinados, seu problema não é o dirigente do seu país, seu problema não são os seus representantes, sejam eles deputados, senadores, vereadores ou o que quer que seja. Seu problema não é o seu parceiro ou parceira. Seu problema não são seus filhos. Ou vocês ainda pensam desse jeito? Certo? Ou vocês ainda estão nesta fase? Porque o que muda esta fase para esta fase não são as peças, mas quem lidar com as peças. Então, assim que a gente consegue fazer e olhar para essas peças agora desse jeito. Isso é que tem uma representatividade, que aqui apareceria uma mão de um lado, uma mão do outro, mas como o fundo é negro, não apareceu. E espiritismo. Qual o significado de igualdade e liberdade? Os dois amigos aqui deram um. Quem mais poderia contribuir conosco? Qual o significado de igualdade e liberdade para você? Assim, não se preocupe, não. Que é isso mesmo. A gente tem que falar para a gente. Entendeu? É tipo um abacaxi, né? Vocês já tentaram descrever para o outro o sabor de uma fruta? Por mais esforço que você faça, o outro jamais saberá o sabor da fruta enquanto ele não provar a fruta. Então, não se sintam acanhados. O que seria, então, igualdade e liberdade? E aí? Me disseram que a fama de vocês era falar pelos cotovelos. Eu acho que ela está fazendo propaganda enganosa. Propaganda enganosa. Agora, o que ela na moda? Isso é fake news. Fake news. Eu vou dar uma complementadinha ali. Pronto. Qual o significado, considerando direitos e deveres? Tá vendo? Pronto. Vamos lá. Bom dia. Bom dia a todos. A gente, quando olha e pensa nessas duas palavras, né, igualdade e liberdade, realmente existe a possibilidade de uma discussão muito grande em cima dos dois conceitos.
Mas se a gente pensar em liberdade de uma forma bem ampla, né, seria a possibilidade de olhar e escolher a partir de uma compreensão. Porque a gente só é livre de verdade quando consegue entender aquilo que está ao nosso redor, quando a gente tem uma consciência desperta para buscar as várias possibilidades sobre aquele objeto e, a partir daí, fazer uma escolha, seja ela qual for. Isso é liberdade. Pelo menos é uma possibilidade de liberdade, né? Porque não vamos fechar. Igualdade é algo que se aproximaria das possibilidades equilibradas para o acesso de um determinado conteúdo, material ou imaterial. Então, são coisas muito difíceis atualmente, né? As duas falas foram bem pertinentes da minha análise. Por quê? Porque é difícil. As pessoas não entendem, falam de democracia, mas elas não entendem que é pressuposto dos direitos e dos deveres. E aí a gente vive uma sociedade em que todo mundo tem direito, mas ninguém tem dever. E igualdade são os meus iguais, os outros são o inferno de todo mundo. Então, né, a gente buscando esse pensamento filosófico, né? Você traz aí Sartre, para que a gente comece a pensar. E é o posicionamento. Então, se a gente tem mais consciência, eu entendo que é uma das nossas obrigações morais levar esses conceitos que possibilitem aos outros acessar e, a partir daí, sim, construir uma liberdade e pensar o que é igualdade de verdade. A gente precisa tratar as coisas com equidade, porque só assim a gente se aproxima de uma igualdade. Okay. Após a fala dela, eu quero agora que as falas elas sejam trazidas dessa forma. Eu vivo isso desse jeito. Porque a democracia que Clara falou tão lindamente não é porque as pessoas ditam para o outro e não usam para si mesmo. Esta mesma igualdade impossível trazida por Seu Justo é porque a igualdade que eu quero é que o outro seja quem eu quero e não quem ele é. Então eu quero que as falas daqui para diante, após essa primeira fala dela, que eu queria que justamente pudesse ser ampla, ela mude de direção. Ou seja, para dar um exemplo bem claro e clássico, né? Uma dissonância em minha família no choque de gerações entre pais e filhos. Porque eu não consigo me colocar no lugar dela e eu acho que ela é errada, mas eu entendo que o erro não está no outro, está na minha forma de vê-lo. Deu para entender onde eu estou querendo que traga de você? Porque senão, para jogar pedra nos outros, é o que não falta. Certo? Então é bom utilizar o que? Vamos jogar algo sobre o nosso próprio telhado de vidro. Vamos lá, meu amigo Wilson. Bom dia a todos, eu não dei ainda, prazer muito grande. Mestre, será que na verdade existe liberdade ou tudo é condicionamento? Diga você. Por que estamos aqui? Idem. Então, em vez de me fazer a pergunta, responda essas duas coisas. Uhum. A primeira interrogação, em termos de liberdade, a liberdade existe ou existe tudo condicionado? Pronto. Até a própria liberdade de pensamento e de expressão. Voltando àquela forma que eu falei, se eu não estou captando o que ele disse, mas eu vou usar um fragmento disso. Eu precisaria dizer o seguinte: eu não consigo viver essa dita igualdade, porque eu não vivo assim. Eu não enxergo essa dita liberdade, porque eu vivo essa liberdade desse jeito. Sabe o que é jogar pedra sobre o próprio telhado? É fazer assim. Porque senão eu faço a colocação para o todo. Se há uma possibilidade de liberdade, ela só existe em mim. E ela só existe em mim quando eu sou capaz de partir de mim para mim mesmo. Porque eu não proponho para o outro o que eu não consigo fazer. Então eu estou analisando o que eu consigo fazer e reconhecendo o que está em mim
a falha de fazer com que esses dois elementos possam ter uma definição. Um para quê? Porque o que nós somos excelentes, todos, em fazer, é em analisar. Por isso que todos nós resolvemos o problema da família, do vizinho, do país, do time de futebol, porque nós reduzimos as variáveis, e aí é fácil dizer que a resposta é essa ou aquela. Agora, quando é sobre nós mesmos, o número de variáveis se torna gigante. E aí a gente começa na segunda e termina na segunda mesmo, aquele regime para tirar essa barriguinha charmosa. Mas, seu Wilson, desculpe tomar a palavra, é porque eu quero que esse tom se distribua em quem for poder compartilhar conosco. Devolvo a palavra ao senhor, seu Wilson. Não, eu vou insistir da seguinte maneira. Na pergunta, por que estamos aqui? É porque temos a liberdade ou porque precisamos evoluirmos como espírito encarnados? Deixa a sua resposta no decorrer das perguntas, eu vou olhar. Certo. Do ponto de vista de sociedade, nós podemos dizer assim, a igualdade, nós somos iguais perante a Deus Criador. Será que nós estamos realmente abraçados pela sociedade, pela igualdade? São tópicos que estou colocando que o irmão permite me tratar como irmão, que no abrir da sua fala deixou bem claro o todo de liberdade e igualdade. Se nós analisarmos do ponto de vista não só espiritual, como também filosófico, nós não vamos encontrar nunca essa igualdade. A prova é os sistemas que nos são colocados. Há vantagem para uns e não para outros, não para o todo. E quando o todo não é completo ou nous, através da colocação da igualdade para todos, ela passa a ser direcionada a um grupo. Na minha visão, aí não existe liberdade. Então, será que realmente é liberdade? Ou nós estamos condicionados a viver até mesmo em pensamento voltado para solucionar os problemas que nos afligem? Ok, seu Wilson. Alguém mais quer falar, Obrigado. mas eu quero que a fala seja na própria pessoa. Eu não quero um discurso externo. É na própria pessoa. Bom dia, Fernando. Diga. Eu vou fugir talvez um pouco dessa sua provocação inicial, mas tentando discutir a questão do conceito de liberdade. Eu tenho visto nas aulas anteriores discussões que trazem um conceito isolado. Eu acho que liberdade só pode ser compreendida quando... Mas, só, desculpa interromper, eu quero que você me diga o seguinte, como é que você vive liberdade? Beleza. Tá? Eu vivo liberdade desse jeito, eu não vivo. Porque o conceito geral, se a gente entrar no Google, vão ter mais informações do que eu, você, ou qualquer um possa dar. Sim. Eu gostaria, por que eu quero que a gente diga eu? Porque aí é onde a gente encontra os entraves. Tudo bem, mas Desculpa. eu quero exercer minha liberdade de poder falar um pouco sobre isso e dizer como eu penso essa questão, tá certo? Se me for permitido. Posso continuar? Pronto, você vai precisar limitar pelo seguinte, nós temos aqui quantas pessoas? Se cada um tomar da sua prerrogativa como uma prerrogativa para fala, eu paro a aula. Se lembra aquela história aqui? Não estou falando com você, não, com todos nós. Porque se lembra aquela história? Eu tenho que ter noção dessa zona cinzenta. Agora, quando eu falo de mim, ninguém pode dizer, você está errado. Quando eu disse aqui, eu tenho um problema de impacto de gerações no meu núcleo familiar. Eu penso desse jeito, minha filha sim, eu sei que eu influencio, porque eu estou falando de mim. Alguém pode me dizer, Fernando, você está errado? Que é de mim para mim. E não é certo nem errado. Então, qual é essa zona? Então, o que é que eu estou querendo aqui fazer? Poder com que a gente possa olhar o seguinte, como é isso em mim? Porque quando eu vou à maternidade, que eu vou daqui a pouco, ver uma senhora que eu vou ter que colocar em diálise, e ela fala da dor dela, aquela dor tem um valor porque é dela. Não é o valor de todas as gestantes que têm que fazer hemodiálise e vão fazer isso para o resto da vida.
Existe uma dor que é do coletivo, mas existe algo que é do pessoal. Qual é a diferença do pessoal? É que quando ela chega para mim e diz, me conta, coloca lá a história dela, a gente consegue entrar em contato e ver o seguinte, será que há alguma resposta para isso? Porque eu não consigo resposta para o coletivo. Eu não consigo. Se eu conseguisse, Jesus já teria feito. E eu acho que ele é um homem brilhante, porque ele não estalou os dedos e nós nos transformamos. Cada um se transforma a partir da sua própria jornada. Então, se eu quero me transformar e transformar a sociedade, eu tenho que olhar para a minha jornada. Eu não posso dizer que o meio determina o homem. Eu tenho que entender que homem e meio interagem entre si. Mas eu não posso impor ao meio algo se eu não consigo olhar como é aquilo em mim. Então, por isso que eu peço que fale de si. Porque aí, talvez a gente comece a trocar coisas que são passíveis da gente olhar. Porque senão a gente vai fazer 50, 60, 70 discursos dentro da mesma ótica, certo? O que os outros falam. E aí, para mim, por que eu digo isso? Quando eu entro aqui, aquele porteiro tem o mesmo valor que Adenário Novaes. O mesmo valor. Se ele me disser uma coisa, eu vou escutar. E aqui eu vou escutar também. Mas Fernando Adenário tem uma bagagem. E ele não tem. Mas é porque tudo que eu escuto, eu submeto ao crivo do meu olhar. Então, não é o que ele traz, é como eu interajo com o que é trazido. E eu só posso falar de interação se eu falar de mim, senão eu não falo do outro. Mas esteja livre, você tem aí 2 minutos para fazer a explanação que você quiser. Tudo bem. Eu acho que a gente tem que ver essa questão, por exemplo, da liberdade dentro do oposto, certo? Então, por exemplo, Boaventura de Souza Santos traz uma questão muito interessante, que a gente tem direito de ser igual, toda vez que a diferença nos inferioriza. Mas nós temos o direito de sermos diferentes toda vez que a igualdade nos descaracteriza. Então, para analisar liberdade, do meu ponto de vista, é preciso que ela seja analisada junto com a categoria dialética que lhe é oposta, que é a questão da diferença. Então, quando você pergunta o que é igualdade, o que é liberdade, isolado da discussão, mesmo que eu tente fazer um posicionamento individual, tá certo? Eu não consigo, tá certo? É essa questão que eu estou querendo colocar, que nas últimas aulas as categorias têm sido trazidas de forma isoladas. E esse debate, como a gente está na ULI, eu acho que tem que ser um debate, não criticando a sua aula, certo? Mas é porque eu venho acompanhando esse processo. Então, eu acho que a gente não consegue perceber igualdade sem olhar um pouco para a diferença, liberdade sem olhar um pouco para a ausência de liberdade. Então, é nesse sentido que talvez os posicionamentos individuais, eu acho que tenham que transitar por essas 2 zonas. Obrigado. De sua fala, eu gostei de 2 coisas que você colocou ali. Clara, a primeira coisa foi o seguinte, quando a gente está falando de igualdade, né, há coisas que são pessoais, não é isso? Que estava na sua fala. Então, o que eu estou querendo trazer é assim, será que eu consigo olhar o que há de pessoal em mim? Sabe qual é o momento mais difícil da nossa vida? Quando a gente faz o processo de buscar enxergar a si mesmo, é quando a gente se enxerga. Porque o mais difícil é ficar de frente para si mesmo, como nós somos. É a parte mais difícil. A partir daí, a coisa começa a ganhar uma outra dinâmica. Por quê? Porque, digamos assim, Jesus Nazaro, ou se nós pegarmos aí Mahatma Gandhi, se nós pegarmos aquele que disse eu tenho um sonho, Martin Luther King, ou seja, começou em quem? Começou a partir de uma prática de vida pessoal para transformar o coletivo. O que eu estou colocando, não é que o que eu digo é a verdade, não. É que eu estou partindo de um princípio do Espiritismo. Há salvação? Não há salvação. Há assumir responsabilidades. E quando eu assumo responsabilidades, eu saber onde há o limite entre eu e o outro. Que é a coisa mais difícil. Dentro da vida de um casal, os 2 disputam continuadamente. Não, mas na minha relação não há disputa. Há disputa. A gente, na disputa, faz o seguinte, cede para que o outro vá adiante. Isso não quer dizer que não há disputa. É que eu estou ganhando a partir do ceder. E assim que as famílias antigas duravam um casamento muitos anos, e as de hoje duram poucos anos. As mulheres se submetiam.
Mas parece que lá atrás era uma harmonia, e hoje é que é um inferno. Tá? Eu vou precisar seguir um pouquinho, eu volto de novo um pouquinho para vocês, porque veja, como é que eu vou ver uma diversidade de competências e de aptidões, certo, em uma sociedade, dando a isso o tom de igualdade e liberdade, que é um pouco do que você falou, certo? Como é que a gente faz isso? Só que o que é que eu estou tentando fazer? É que ou eu reconheço essas desigualdades dentro de mim, ou eu não consigo enxergar no outro. Eu não consigo enxergar no outro. Ou eu reconheço essa lente em mim, ou eu não consigo enxergar no outro. Porque o outro é projeção do que há em mim. Então, estamos falando aqui de relações interpessoais e intrapessoais. Quantas encarnações você já viveu? Milhares. Já foi homem, mulher, bicha, certo? Homossexual, masculino, feminino, travesti, o diabo a quatro. Tudo isso existe em você. Então, você lidar com a sociedade interna. Porque você não é a tábula rasa. Quando você volta, você traz tudo isso. O exercício de lidar com o mundo externo a partir de si é o exercício de olhar para si mesmo e modificar-se a partir de si. Reconhecendo os seus valores, suas questões, suas dúvidas. E uma coisa fantástica da fala que você colocou, olhe, eu não consigo ver assim. É algo de extrema hombridade a gente ser capaz de aceitar os nossos limites. Porque parece que é inferioridade. Não há inferioridade. Se eu quero alcançar algum lugar, eu tenho que saber de onde eu estou partindo. Se eu não sei de onde eu estou partindo, eu não vou a lugar nenhum. Eu fico dando saltos no vazio. Então é eu a aceitar. Mas, Fernando, quem disse que não consegue? Quem disse? Você está achando que não consegue? É dizer que ele não tem atributos para. Isso é interpretação sua. Ele tem atributos para. Com os atributos que ele tem, agora, é difícil constituir isso. Ah, mas João consegue. Sim, tudo bem. João consegue em que nível de profundidade? E o outro que não consegue? Qual nível de profundidade ele vai para dizer que não consegue? Ou seja, não dá para eu julgar o outro. Agora, eu consigo analisar a mim mesmo, quando eu olho para isso, eu vou começar a lidar com uma realidade fundamental. A gente fala que existe uma vida espiritual. Eu acho que uma coisa que a gente precisa entender é que a realidade é exatamente essa. Eu, corpo, não tenho um espírito. Eu, espírito, estou vivendo uma experiência no corpo. Porque quem é que vive a experiência? É o corpo, é o espírito? É o espírito. Então, significa que, estando encarnado ou desencarnado, toda realidade ela é espiritual. Porque quem a vive é o espírito. Não existe outra coisa que viva a vida que não seja o espírito. Então, eu tenho que tomar isso como realidade. E realidade espiritual. Porque é daqui que eu levo. Você lembra daquela parábola? Não acumule para você bens que a traça e o ferrugem destroem. Por isso. Porque é uma jornada espiritual. E aí, o que é que a gente começa a perceber? Uma coisa clara. A nossa definição de espiritual saia dessa coisa maniqueísta, daquela coisa pura. Não, sabe o que é espiritual? Eu e ele, pensando a mesma coisa, eu falo qualquer um, estou falando que a gente estava conversando. Pensando em qualquer coisa aí, ele vê de uma forma, eu vejo de outra, eu estou chamando isso de área de luz e sombra. Porque nós temos o maniqueísmo de achar que o espiritual é aquela coisa linda, singela, toda plena. Quem disse? Pessoas iguais a nós, iguaizinhas, que são nós desencarnados. Então, vamos tirar o espiritual desse lugar para nos colocar com o outro de espírito para espírito, para ver quando nós falamos de igualdade, do que é que nós estamos falando? Quando a gente fala de liberdade, do que estamos falando a partir dessa ótica? Eu vou voltar para vocês poderem dar uma penada aí também. Porque vai se viver bem após a morte de acordo com o que se fez enquanto no corpo físico. Então, assim, o pessoal pergunta, como é que a gente doutrina espírito, né? Fácil, Lucinéia. Como é que você conversa com os seus? Para doutrinar o espírito é maravilha, né? Meu irmão, vem cá, não faça isso. Certo, isso é absurdo, deixa isso para lá. Essa vida já se foi. Olhe que seus filhos já estão aí junto, acolhendo você, bucólico. Agora, quando Lucinéia, hipoteticamente, que lógico que eu não a conheço, né? Ela quebra o pau em casa com o marido e com os filhos, acontece isso. Por quê? Porque aquilo ali é vida real, não é ficção.
Aí depois ela dá uma brigada com a filha, depois ela chega lá, compra um negócio de cabelo, uma coisa, e aí refaz aquilo ali. Isso é vida real, porque a vida relacional, enquanto elemento de aprendizado, é isso, não é teoria de nenhum filósofo, nenhum sociólogo. É essa realidade que se dá, é nessa realidade que eu preciso entender que sempre vai haver sombra e luz. E sombra não é o que não presta, são os aspectos que eu conheço, não conheço, nível de profundidade. Então, tudo isso está aqui presente. E vamos entender, então, que o Espírito ele é perene, existindo a partir da sua criação sempre, mas nunca sendo o mesmo. Porque a cada experiência algo se transforma e muda. E muda. Então, vamos começar a olhar agora para esse espiritual dessa ótica, ver que livre-arbítrio, que seria a base da liberdade, né, que foi adquirida no período em que conquistou a razão, que nós vivíamos como um bando, né? E aí naquela hora você se excluiu do bando e disse, eles são eles, tá? E eu sou eu, ou seja, eles são alunos da ULI, certo? Eu sou facilitador da ULI. Ou seja, o elemento de distinção de você, do coletivo, é que traz a visão de eu. E algo que a gente precisa mergulhar, que não dá para mergulhar nesse ciclo, né, porque vocês vão ter aí mais 9 ciclos pela frente, é nisso. Quem está falando? Então, por exemplo, quem estava falando e está falando aqui agora é o facilitador. Fernando é essa pessoa? Eu, antes de vir para cá, eu estava no hospital, o médico. Quando eu estou atendendo como psicoterapeuta, é o psicoterapeuta. São papéis diferentes. E, às vezes, nós estamos dando a papéis o peso de pessoa, de personagem. Como se o peso de espírito. E são, na realidade, papéis refletindo o personagem que nós somos. Eu, enquanto personagem, que é o Fernando, encarnado aqui agora, assumo vários papéis. Então, é preciso que eu, enquanto espírito, olhe para esse personagem e tenha o quê? Compaixão. Porque esse personagem vai quebrar o pau em casa. Esse personagem vai ter... Por quê? Porque o aprendizado se dá através da experiência. Esse personagem, às vezes, vai achar que ele é o porreta, porque ele está sendo o facilitador. Daqui a 2 semanas, eu estou no curso de Adenauer sobre psicoterapia do espírito. Lá eu sou facilitador? Sou aluno. Eu sou quem está do outro lado. Então, por que precisa olhar desse jeito? Avaliar desiguais como iguais. Não é justiça, é injustiça. Eu tenho que ser capaz de me ver em cada um desses papéis e perceber as peculiaridades de cada um. Então, quando eu estou saindo da ideia de um discurso sistêmico para um discurso centrado em si e da sua relação com a vida, é porque aí talvez eu consiga compreender a dificuldade do outro, fazer aquilo que eu entendo que é o melhor, mas que não é feito. Que não é feito. Então, é preciso um pouquinho dessa flexibilidade, porque quando eu olho para isso, veja, quem é você? É o que existe na sua mente. Qual é a realidade? Essa ou essa? Qual é a realidade? A gente, olhando do lado de cá, vai dizer que é a do espelho. Mas a realidade só é realidade para quem a vive. Quem é que vive? É ela. Para isso, isso é a realidade. E por isso que quando eu brinquei com a reunião de condomínio, é o quê? Cada um só enxerga a sua realidade. Então, quer que o outro seja aquilo que ele quer. E a hipótese aqui é que esse conquistar a razão não é dizer o coletivo está lá para fazer o que eu postulo enquanto grande conhecedor, detentor do conhecimento. Porque saber não vale quase nada. Quando eu digo quase, que está vindo numa escala de 1 a 1 trilhão, o 0,00001 seja o saber. Vale o que vai valer é a sabedoria. É como eu utilizo do saber para construir e fazer a jornada. Porque saber está aí, várias informações. Utilize isso de maneira adequada. Por quê? O que eu proponho é que quem faz as leis da vida, quem é? Ser humano, é você. Só que quando você faz essas leis, você ainda está pautado nisso, o bem e o mal, Deus e o demônio.
E quando você cria as suas leis internas, aonde isso está presente? Então, quando eu falei que eu queria uma proposição pessoal, é porque talvez se eu for capaz de olhar o quanto do meu julgamento, quanto à igualdade e liberdade pessoal e na sociedade, de mim para com ela, eu posso identificar onde o desvio esteja nisso. O que é que eu digo que é santo e angelical e elevado, e o que é que eu digo que é demoníaco, certo? Infernal e inferior. E esteja aonde eu faço isso aqui, aonde eu estou nisso aqui, para que agora talvez a gente possa olhar através da empatia. Porque por que que Jesus, quando chegava ali, ele tinha aquele olhar penetrante que transformava as pessoas? Por que que ele estava com aquele graveto riscando no chão, quando foram atrás de Madalena? E ele disse, quem de vós não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Porque ele tinha essa autoridade. E é essa autoridade que está ali presente, que ele coloca isso, e o restante aquece, cada um sai com as suas questões dentro de si mesmo. Essa é a proposta. Eu tenho coragem de olhar essas questões postuladas por filósofos, teóricos, o que quer que seja, dentro de mim, para comigo e para como eu interajo na sociedade. Por quê? Porque esses homens que eu falei, Mahatma Gandhi, Martin Luther King, certo? próprio Jesus Nazaro, eles foram homens capazes de fazer a partir de si um movimento de transformação. Então, igualdade e liberdade na sociedade, de novo, vou abrir pelo menos para 3 colocações. Vamos lá? Eu penso que a gente tem que, eu procuro, né, na minha percepção, separar assim, o material, a percepção de liberdade e igualdade, né, no mundo material e no mundo espiritual. Acho que talvez ajude na minha percepção, né, pessoalmente. Assim. Então, a questão da liberdade, né, eu vejo que muitas vezes a gente considera a liberdade aquilo que não tem consequências. É como se a gente achasse assim, não, o que é liberdade? É você fazer algo e não ter consequências daquele algo. E assim, quando a gente olha no mundo material, isso é imposto de forma bem objetiva, né? A gente tem leis, tem formas de colocar consequências no que a gente faz, então fica bem clara a visão de liberdade, o que é o que não é liberdade. Porém, quando eu amplio essa percepção para o mundo espiritual, eu tenho tido essas reflexões aqui na URI, e, para mim, eu vejo que a liberdade ela está presente, ela é plena. Porque você é livre, não tem nada que ele impeça de fazer algum ato, alguma coisa. Vai ter consequências? Vai. Mas você é livre para fazer, para tomar a decisão e fazer. No mundo material, essas consequências elas são em formas de leis, em formas objetivas, né, de você sofrer alguma sanção. Mas quando a gente vê a vida, né, no mundo espiritual, né, do longo prazo, como isso se coloca, né? Como é que isso é percebido? E aí, o que você colocou para mim faz bastante sentido, né? Que é a vivência ela é individual, né? A pessoa, as suas ações, não tem nada externo colocando consequências para vocês, mas existe você, né? Enquanto espírito procurando uma evolução, você tendo ali ações, situações que podem prolongar ou diminuir o tempo da sua evolução espiritual ou colocar provas e expiações, né, para que você evolua. E como você percebe isso? A questão da igualdade, se a gente pensar assim, que todos nós somos espíritos em igualdade de condições perante as leis divinas, essa igualdade existe, né? Então, por mais que em momentos diferentes estejamos em personagens diferentes, em condições no mundo material diferentes, mas quando a gente vê a vida como espiritual, né, como infinita, então essas igualdades ela está presente porque as leis divinas são iguais para todos, né, independente do momento que você está ali como personagem. Essa é a minha percepção do... Tem uma coisa quando você fala que eu acho muito interessante, é o seguinte: o que é a célula da sociedade? A célula da sociedade é o quê? Qual é a célula? A família. A família é a célula da sociedade. Então, você não tem um monte de teorias
Coloque suas teorias em prática dentro de casa. Que se você modifica a célula da sociedade, você modifica o tecido da sociedade. Então, pegue as suas teorias e coloque dentro da sua família. E você vai ver ali dificuldades, buscar lidar, você vai ver naquele espaço pequeno o que é. Ah, mas eu não consigo. Se você não consegue na sua família, olhe agora para o restante. E aí talvez você seja mais empático na hora que você critica o outro, por reconhecer a dificuldade que você está vivenciando naquele ambiente. Mais 2 pessoas, vamos embora? Aqui. Fernando, sou Lucinéia. Eu gostaria que você retornasse o slide aqui da provocação. Isso. Qual o significado da igualdade e liberdade? Coloque tudo. Por gentileza. Hein? Coloque toda a mensagem. Eu não sei se eu entendi a sua provocação. Tá? Eu acredito que você quer saber, assim, enquanto Lucinéia, eu exerço diversos papéis. Na família, como mãe, como filha, né? Como avó, como irmã. Como é que eu me coloco dentro, e como esposa? Como é que eu me coloco dentro dessa liberdade? Em partes, eu, como mãe, eu tenho liberdade de chegar para os meus filhos e conversar. Como esposa, eu não tenho liberdade de sair da minha casa e desejar sair e voltar com 3, 4 dias. Eu não tenho essa liberdade. Eu preciso, de uma certa forma, comunicar. E, se disser que não pode ir, como no caso, amanhã, ele disse, não posso ir na festinha de São João. Então, assim, eu, como esposa, eu não tenho essa liberdade total. Tá? Como irmã, a mesma coisa. Então, assim, quando a gente fala de igualdade, aí eu remeto à aprendizagem que eu tive com os meus 2 filhos, a menina e o menino, 33 anos e 26 anos. E uma vez ele me questionou, por que eu dei para a Flávia e não dei para ele? Eu disse, porque vocês são pessoas diferentes e têm habilidades e competências diferentes. No momento, Flávia precisou e você não. Entende? Então, assim, como trabalhar essa igualdade, essa liberdade? Outro momento também, eu cheguei para ele e pedi para lavar os pratos do almoço. Ele foi lavar meia-noite. Eu fiquei indignada. Ele me ensinou o seguinte, não é no seu tempo, é no meu, eu não lavei. O importante é que os pratos estejam lavados, e eu fiquei indignada porque eu quero minha cozinha toda limpa no meu momento. Então, aí a gente fala assim, se trata com igualdade, você se colocou no lugar dele? Não, porque eu queria minha cozinha limpa. Eu, como psicopedagoga, né, também exerço esse outro papel. Eu observo que, diante de currículos, diante das dificuldades das pessoas especiais, não existe essa igualdade. Mas como é que eu me coloco dentro dessa igualdade? Lutando como a psicopedagoga, de fazer currículo, dizer que está certo com os professores. Eu não sei se eu entendi o que você queria falar. Tipo, como eu me coloco, como Lucinéia, como essas personagens. Lucinéia, parte da minha provocação foi em volta disso. É porque, se eu não olho para a dificuldade dentro dessa célula e como eu estou dentro dessa célula, como é que o que eu estou dizendo é que essa célula é um espaço onde eu posso utilizar dos elementos teóricos e ver ali. Você descreve-se como psicopedagoga. Quanta coisa na teoria é muito interessante, mas dentro de casa você não consegue fazer. E algo como meu amigo disse assim, isso eu não consigo. Não é eu não consigo porque é incapaz, não é porque assim, os elementos que compõem o contexto no qual você está inserido, eles ganham uma outra tonalidade. Então, para que entendermos que transformar isso que vivemos em um espaço de igualdade e liberdade, ele recai sobre a tonalidade da experiência e de assumir como eu vivo essa experiência no meu cotidiano. Para que, então, não seja uma imposição, porque, veja, Jesus, quando vem, ele não impõe. Ele não veio romper as leis, mas respeitá-las. Para mim, a lei maior, na minha interpretação pessoal, é o livre-arbítrio. Se eu faço com que todos se transformem, eu estou invadindo o seu livre-arbítrio. Cada um faz a sua jornada, como disse seu filho, no seu tempo. E se eu abrir esse tema, vários vão falar de adolescente que a velocidade é essa. Mãe, não é no seu tempo, é no meu tempo. Mas o que eu queria um pouco disso é para que a gente possa perceber que assim, tudo aquilo que é postulado pelos teóricos, nós podemos fazer um experimento
dentro de casa. Ah, mas a casa é pequena, expanda para seu condomínio. Então, se dentro de casa, dentro da sua relação condominal, você não consegue, ir num país. Certo? Então, é para trazer esse toque, para que eu possa saborear o que é isso. Porque se eu não saboreio o que é isso, eu não, a possibilidade de eu ficar em teorias e não no teórico prático é mais difícil. E aí eu acho lindo o Espiritismo, que não há salvação, é porque toda transformação no processo de evolução se dá através da vivência daquilo que ali é posto na minha experiência, no meu caminhar. E aí a gente tem um outro olhar. Tinha uma outra pessoa. Pronto. Bom dia. Eu sou da turma de sexta, né? E quase não falo. E o pessoal fala muito sobre isso. Você quase não fala. E eu estou fazendo realmente essa coisa de olhar de dentro para fora, que é muito difícil a gente reconhecer esse lado sombrio, né? Aí, na aula das leis de Deus, eu saí daqui extremamente contundente. Porque, enquanto a aula rolava, eu comecei a pensar em quantas coisas saíam de mim ressoando no outro. E esse tem sido aí o meu maior aprendizado. E hoje eu acho que é mais parecido um complemento, porque eu falei, poxa, a gente fala tanto de igualdade, de não sei o quê, nananã, e está tudo dentro da gente. Você trouxe isso de uma forma brilhante. Aí você falou duas coisas. Uma foi sobre a fala dela, que eu não lembro agora qual foi a tua explicação, mas eu falei, poxa, de fato, a gente não sabe ouvir o outro, mas a gente não sabe se ouvir também, que é a pior coisa, né? Como é que eu posso ouvir o outro, entender o outro, se eu não me entendo? E eu fiquei muito mal no final de semana, depois da aula, né? Pensando em tudo isso. Meu Deus, então quer dizer que aquela pessoa que eu estou acusando, isso está em mim? E aí eu comecei a fazer essa busca, né? Então, o que é isso em mim? Aonde está esse negócio, né? Da onde saiu isso de mim? E aí, na segunda, que eu fui trabalhar, foi um dia que choveu pra caramba, parou a cidade. Eu liguei para o meu chefe e falei assim, olha, eu estou indo, vou chegar tarde, mas eu estou indo, tá bom? Ele, mas não precisa. Eu falei, não, mas eu estou na rua, eu estou indo, eu vou chegar aí. E fiquei pensando assim, poxa, vai atrasar tudo que eu vou fazer, não sei o quê. E aí eu subi na ladeira para trabalhar, eu olhei para o céu e falei, poxa, eu nunca reparei esse céu tão branquinho, como é bonito, né? E agradeci a Deus, e aí cheguei 11 horas, fiz tudo o que eu ia fazer, fiz um pouco mais, e percebi que quando a gente olha para esse lado, que é difícil, né? Porque ninguém quer ser mal. Não, o mal é Fernando. Fernando está sendo mal hoje porque está cutucando todo mundo. Não, o mal está em mim. Quando eu não reconheço esse outro lado que existe. Eu não posso querer que o outro seja igual, que o outro seja bonzinho, se eu não trago isso de dentro de mim. Se eu não busco em mim aquilo que precisa ser maldado. E aí você finalizou, né? Nem precisava eu falar mais, mas você finalizou quando você respondeu para ela, né? Então, a gente começa de dentro para fora. E quando já está para fora, dentro de casa, até ir atingindo outros núcleos. Então, eu estou vivendo isso a cada aula. Eu nem leio o tema. Eu chego para a aula e já vivi a semana toda, aquela loucura toda, e chego aqui e a aula é sobre isso. Então, esse está sendo aí, não sei os próximos, né? Ainda vou esperar chegar, mas eu estou vivendo isso, de dentro para fora, que não é fácil realmente. Mas não é que seja difícil, é porque a gente coloca nesse lugar de difícil. Não, eu não quero ser mal. Não, eu não quero ser essa dor. Não, eu não quero ser essa pessoa que eu acho que é ruim. Isso é puxado, mas é bom. Eu vou abrir de novo, o membro que tinha levantado a mão, eu vou lhe dar no outro retorno agora. Porque eu abri para texto, senão eu não consigo trazer uma coisa. Veja só, isso, eu trouxe na imagem como se isso fosse antes do existir o espírito em si, né? Aí aparece essa criatura. Certo? Essa criatura é criada como simples e quanto às leis de Deus, mas criados em épocas distintas, viveram diferentes experiências nos vários mundos. E por isso, então, cada um tem um construto diferente. Mas vamos lá. Se eu entender que é isso, eu posso dizer que Luciné é má e eu sou bom? Eu posso dizer exatamente que aquilo é o mal encarnado e pleno, e eu sou bem? Leiam lá Céu e Inferno, né? Um livro muito interessante que fala sobre esses aspectos, porque se disser que é assim, o culpado é Deus, porque foi Ele que me fez simples e ignorante.
Então, se na encarnação passada, eu acho que talvez 3 ou 4, né, eu era um senhor de engenho, mas eu não acorrentava os meus escravos, eu deixava que eles convivessem em pequenos núcleos familiares, eu era aplaudido. Se eu fizer isso hoje com minha empregada doméstica, eu sou o cão, certo? Trabalho escravo, isso não pode. Então, ou seja, bem e mal, certo e errado, sempre necessita de uma contextualização. Porque pescando da fala dela, é que assim, quem é o mal? Não há o mal. Não há o mal. Há algo que possa ser plenamente definido de maneira estática como o mal. A pergunta é, o que é que está se passando com o Fernando para ele estar agindo dessa forma comigo? Em vez de eu fazer um pré-julgamento, o que é que está acontecendo? Mas, Fernando, você não vai descobrir o que é que está se passando com o Fernando? A pergunta é, teve um casal, acho que casal Nardoni, que jogou a filha pela janela, né? Quando eu olhei para aquele caso, a primeira pergunta que eu fiz foi, como eu precisaria estar para eu fazer aquilo? Como eu precisaria estar? Digo, poxa, para eu fazer um negócio daquele, eu precisava estar assim, 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 porque sem isso, esses elementos assim, 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 atuariam em mim e não me permitiriam fazer isso. Estou falando eu comigo, não estou falando de nenhum espírito iluminado me dando passes, não. São os conteúdos internos de Fernando. Então, a partir daí, quando eu olhei para aquilo, eu desconfigurei, eu separei a pessoa do fato. O fato é absurdo. Absurdo. Mas a pessoa envolvida naquilo estava dentro de um contexto que eu desconheço. Para vivermos em sociedade é preciso haver normatizações, que eu posso questionar, não concordar, mas sem normatizações a gente não consegue viver em sociedade. Então, por isso, a lei humana precisa ser respeitada. Porque senão se torna impossível viver dentro de um condomínio, viver dentro de casa. Então, aquele pacto, você vai lavar o prato. Pode até ser mais tarde, mas tem que ser hoje. Não pode ser daqui a 3 dias. Então, ou seja, normas precisam existir, não serão jamais plenas, mas é de um acordo, de um combinado, porque senão a gente não consegue conviver. E aí, quando eu trouxe aquela imagem anterior, que eu botei o cara com a pedra na frente dele, Deus e o diabo do lado, o que é que eu categorizo como mal? Porque se é essa a minha ótica, a chance de eu estar num território de igualdade e de liberdade se torna cada vez menor. Menor não é porque eu estou pior, não, é porque eu apenas não despertei ainda. E vamos precisar caminhar para frente, porque a ideia é exatamente compreender isso. Fomos criados simples e ignorantes. E a ignorância só se aniquila não é através do saber, é através da sabedoria. É o uso desse conhecimento como ferramenta de transformação de minha própria vida. Porque se eu não faço desse jeito, vocês conhecem epidemiologistas que fumam, né? Cardiologistas que fumam. Hepatologistas que tomam cachaça. Cachaça quer dizer qualquer bebida alcoólica. Sabem que fazem mal aos seus órgãos relacionados às suas especialidades. Mas uma coisa é o conhecimento, outra coisa é a sabedoria. De perceber de que está se destruindo. Mas quer dizer que, não, em que nível eu estou me destruindo? Mas eu não quero julgar se você está se destruindo, não é você que tem que olhar para isso. Não sou eu o dono da sua verdade, você que precisa olhar para isso. Então, é preciso olhar para tudo isso, porque nós sempre estamos numa relação de interação. Então, por exemplo, seu Wilson pode me arrebanhar na saída daqui. Fernando, vamos ali, como é? Lógico que não pode ser seu Wilson, né? Vamos ali tomar uma, certo? O que é que tem? Qual o problema? E aí, daqui a pouco eu terminando com o seu Wilson, né? Muito sedutor, eu terminando com o seu Wilson. Agora, veja só, porque nós nos influenciamos uns aos outros enquanto encarnados, não é isso? O que é o desencarnado? É a mesma coisa. Se eu não consigo dizer para o seu Wilson, eu gosto até de tomar uma, mas eu vou ter que voltar para o hospital. E se a Blitz me pegar, os R$3.000 vai ser pesado. Não sei se é 3 ou é 5 agora. Certo? Sem questões morais, mas vai ser pesado. Ou seja, se eu não consigo recorrer aos elementos que eu tenho para poder fazer essa interface, eu fico à mercê de quem? De seu Wilson. Não, eu fico à mercê de Fernando, que estava doido para tomar uma, estava querendo um convite. E depois eu digo que foi seu Wilson que me levou. Então,
É dessa ignorância que nós precisamos sair. Não foi o seu Wilson que me levou, foi eu. Foi eu. Agora, por que isso? Porque quando eu digo foi eu que digo sim, eu posso aprender a dizer não. Agora, quando eu digo que é seu Wilson, rapaz, é porque ele é sedutor demais, certo? Problema, prenda seu Wilson que eu não vou beber mais. Daqui a pouco, olha, Lucinéia. Então, a ideia é essa. Eu precisar reconhecer essa ignorância para que eu possa perceber, então, que essa relação, ou essa relação com os desencarnados, estão sob a égide dos mesmos aspectos. Mas, Fernando, desencarnado eu não vejo. Você quer ver? Ninguém quer ver os espíritos à sua volta. Você quer ver? Certo? Então, mais uma coisa simples. Veja sob o crivo da razão. Tem sentido fazer isso? Quando eu estou fazendo isso, eu estou me expondo ao quê? Para que eu possa entender qual é esse espaço nebuloso na sua fala, na fala de seu Wilson, na fala... Deixa eu ver, eu não vi isso. Como? Ricardo, certo? Essa história de liberdade e igualdade é fácil da boca para fora. Vá olhar dentro do conjunto como isso é difícil. Então, esse é que é o elemento que eu acho importante, porque nós vamos entender que nós vivemos numa realidade que está sempre envolvendo os dois elementos. Vocês tiveram a desobsessão, né? Então, os espíritos me influenciam, não é? Mas veja uma outra coisa. Se eles me influenciam, está lá no livro dos Espíritos, né? Eles quase que nos dirigem. Se a interação é de lá para cá, também é daqui para lá. O nosso amigo Divaldo tem história sobre espírito, né? Junto com ele lá, ferrenhamente. O Chico conta a história também de um espírito, que a Amanda disse para ele, olha, não contraponha ele, certo? Então, o que a pessoa diz, mas quem atrai espíritos assim desequilibrados? Porque é desequilibrado? Não. A vida é de interação. Há um aprendizado para um e para o outro. Então, é preciso identificar isso para que quando a gente olha agora para a liberdade e igualdade na sociedade, entendamos que nós estamos falando de algo que tem uma linha definitória plena, livre e clara. Não é assim. Não é assim. E aí, quando nós vamos, podendo caminhar por isso, é perguntar quem influencia quem. Quando Mahatma Gandhi fez toda aquela mudança na Índia, partiu de quem? Dele. Martin Luther King, ponga na dele, na de Mahatma Gandhi, certo? Quem fez isso? Ele. Então, entenda que você e o meio interagem, mas diga quem influencia quem. Porque se você não diz quem influencia quem, você fica sempre à mercê de algo. E aí você vai esperar a salvação. Vai esperar a salvação. Você vai criticar o nosso modelo social. Já temos um tempo de caminhada. Países capitalistas, socialistas, miséria e fome existem nos dois. Quem faz a sociedade não é o modelo, são os homens que compõem esta sociedade. A família é a célula da sociedade. Quando pai e mãe morrem, cada um vai para um lado, às vezes destrói completamente brigando pela herança. Quando a herança é de dívida, não dá muito para brigar, né? Mas vai embora, porque aquela visão de núcleo era mantida pela presença dos pais. A competição intrínseca dentro daquele núcleo era maior do que a força de coesão que os pais ali estavam presentes. Então, vamos olhar melhor um pouco para isso, para poder termos uma percepção diferente desses aspectos, para que a gente possa perceber que, ao falar disso, eu tenho que entender quem sou eu. E por isso que eu preciso trazer para mim. E entender que esse quem sou eu interage com várias outras coisas que é a sociedade. Foi você? Anterior? Fernando. Diga. Você pediu para falar de forma pessoal. Então, por exemplo, quando você traz Gandhi, Luther King, você diz, eles fizeram. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, por exemplo, quando eu, certo, observo uma outra pessoa, certo, e noto, por exemplo, que essa pessoa tem uma qualidade que me é interessante, no sentido da minha evolução, seja intelectual, espiritual, eu sei que eu posso, a partir do trabalho, certo, tentar me aproximar, certo? Ela se torna uma pessoa utópica.
eu vou atrás disso aí, certo? Isso eu faço, uso diário na minha vida, certo? Mas quando, do meu referencial privilegiado, eu olho uma pessoa, certo? Que não é um referencial, tá certo? Para mim é impossível ter empatia e compreender que ela tem um determinado processo evolutivo, porque ela influencia na minha jornada de evolução na direção daqueles que eu escolhi como avatares, vamos dizer assim, tá certo? Então, a minha pergunta é o seguinte: como é que nessa jornada a gente trabalha a empatia, que é muito forte dentro do Cristo, fortíssima em Mahatma Gandhi, em Luther King? Como é que é essa coisa? Porque aí, só fechando, você traz a questão da família como célula. Exatamente quando você vai na família, você percebe exatamente que você está cercado de diferentes e que, na maioria das vezes, no caso da minha família, não tem nenhum avatar ali dentro, tá certo? Sempre os referenciais que eu fui buscar são fora, e eu sou bastante diferente dessas pessoas e minha capacidade empática é bastante pequena. Você assistiu aquele filme Avatar? O primeiro. Tem uma frase que é linda. Eu vejo você. Né? Aquela frase aquela frase representa a empatia em essência, certo? Eu vejo você. Tanto que é quando isso acontece que aquilo fica legal, né? E a gente fica enamorado por isso, né? Vocês assistiram o teatro? Perderam, rapaz, perderam. Mas não perderam, não. Pode assistir de novo lá, gravado. Porque, veja, na hora que aquela criatura, 171, que contou tudo e disse como é que destruía, que ele chegou ali angustiado, querendo falar da dor dele, não apareceu, eu vejo você. O eu vejo você é fácil de ser dito quando há consonância. Quando o outro é o que ele é e não o que eu espero, eu vejo você, desaparece. Por que o Cristo é fantástico? Porque ele tem uma capacidade de empatia. Por quê? Porque Cristo nasceu Cristo? Não. Cristo primeiro é um mito, né? Jesus nasceu Jesus. Jesus é um dos personagens que esse Espírito trouxe, porque ele disse para todos: se quiseres, pode fazer mais do que o que eu faço. Ele gostava de ser chamado Filho do Homem. E por quê? Porque se você fizer a sua trajetória, você fará o que eu faço e mais do que o que eu faço. Agora, qual é a questão? Imagine, o cara veio para cá para andar com 12 bananas, que disseram que fazia, acontecia. Na hora que levaram ele, todo mundo se escondeu. Mas o que é que ele viu naqueles 12? Porque é isso, quando eu estou além, eu vejo o valor de quem está aquém. Toda vez que eu vejo quem está aquém como algo sem valor, significa que eu estou no hiato extremamente distorcido de quem eu sou. Porque o que você é hoje é a partir do que você foi ontem. Se eu apagar o de ontem, você não é o que você é hoje. Então é quando eu olho para o outro com empatia. Eu sei o potencial que existe em você. Quando isso vai desabrochar? Talvez daqui a 1000 encarnações. Mas eu sei o potencial que existe em você, porque você é centelha divina, assim como eu sou. Então, eu não lhe descarto de nenhuma forma. É um dos lemas desse centro. Nenhum a menos. Nenhum a menos. E por que é que Jesus fez aquela jornada? Nenhum a menos. Por que é que Mahatma Gandhi fez aquela jornada? Nenhum a menos. É porque ele não olha o que diferencia, ele olha o que congrui. É o que você é fagulha divina e eu também. Mas você é insuportável. Não, eu é que não desenvolvi a habilidade de mudar a minha relação com você. Isso é que faz a diferença. Isso faz Jesus ter aquele halo de agregação. E nós não conseguimos fazer isso dentro da família, dentro de casa. Consideramos muito mais as diferenças do que as semelhanças. Então, se eu continuo cultivando diferenças, estou colocando diferenças como zona de atrito. Tá? Eu afasto. Se eu cultivo semelhanças,
certo? Eu o aproximo. Se eu olho para diferenças, eu encaixo as diferenças, onde as diferenças, uma auxilia a outra, eu vou congruir. Então, liberdade e igualdade na sociedade é impossível de ser construído, se não for essa dinâmica a ser instituída. É essa a necessidade. Então, como criar empatia quando eu desço do pedestal? Estou falando eu, Fernando, mesmo. Estou falando no sentido de que estou respondendo a ele ou a qualquer um, não. Eu preciso descer do pedestal. Mas por que, Fernando, você disse que precisa descer do pedestal? Para responder às questões da minha vida, eu subo em alguns pedestais. Só que eu sei que todos eles são temporários, então eu tenho que descer. Eu subo para responder e tenho que descer de novo. Porque é esse fluxo. Quem não consegue fazer esse fluxo não se responde, porque não consegue assumir as suas imposições de convicções e verdades. Agora, tem que descer do pedestal, que é o quê? Não se cristaliza nas suas convicções, nas suas verdades. Percebam que elas precisam ser contextualizadas. Então, é esse o processo que Jesus ensina, que a gente vê Gandhi, a gente vê o próprio Martin Luther King. Como fazer isso? Sem impor ao outro, mas contaminar o outro a partir da minha conduta pessoal. Esse é que eu acho que é a preciosidade. Fácil de fazer? Nada de fácil de fazer. Agora, nessas relações, quem sou eu? Essa vida começa com uma conquista humana, onde começam a se juntar mais de um para se defender de quem? Dinossauro comia o outro aí, ó, tranquilinho. Então começou a ver que era necessário um agrupamento. Então os agrupamentos fortalecem. Então fazem com que um, certo, seja mais. Agora, a partir daí, nós começamos a ver essa percepção de si mesmo no sentido da fraternidade, ou seja, valorizar a companhia do outro. Lógico que isso é uma foto bucólica, né? Mas eu gosto da imagem, muito legal, podermos fazer isso. Nós precisamos da companhia do outro, né? Agora, é importante porque é nessa busca da companhia, que aqui era a companhia física, ela agora, nessa foto que mostra o enterrando o indivíduo com seus pertences, ou seja, por que você bota isso? Porque a vida continua para ele utilizar isso lá na frente. Então, agora, essa companhia que era apenas da vida material e física, ela fala de a companhia na vida e fora do corpo físico, quando o corpo físico não existe mais. Agora, se eu aprendo a fazer o exercício na minha casa, no meu núcleo de moradia, na minha cidade, e eu desencarno, com que espíritos eu estarei do outro lado? Espíritos que também têm essa afinidade. Porque nos agregamos no mundo espiritual através desse padrão, que é o que a gente vai definir, então, como afinidade. E aí, o nosso problema é esse. Tranquilo. E qual é a pergunta? Mas, Fernando, você disse para não falar dos outros, falar de si? Sim, a pergunta é, aonde você faz isso? Aonde você faz isso? Ah, eu não faço isso. Ótimo. Ótimo. Aonde você faz isso? Porque é isso que nós queremos, que o filho lave os pratos na hora certa, que o parente faça aquilo que eu acho correto, que o presidente seja aquilo que eu quero, que o governador seja, ou seja, eu quero pintar o outro aquilo que eu acho certo. E fantástico, Copa do Mundo, agora 240, né? Milhões de brasileiros, todo mundo é técnico de futebol, todo mundo quer que o outro pense daquele jeito. E se lembra daquela imagem que eu botei? O que vocês acharam daquela imagem assim, do leão deforando ali? E eu não botei um coelho, botei uma raposa, né? São dois caçadores, só que um é maior do que o outro. Ou seja, quando a fome aperta, a gente vai em cima do que tem. E aí você vai dizer assim, olhe para onde você faz isso. Olhe. Literalmente. Se você conseguir assumir isso, você já vai ter dado um passo fantástico. Agora entenda que quando você quer fazer isso com o outro, então, deixa eu eleger outro Cristo, né? Sílvia, paixão da minha vida. Minha mulher, olha como o negócio é. Olha, minha mulher, né? Minha mulher, ela é minha. Então, é minha, porque é meu espelho de projeção. Mas minha mulher, eu quero uma mulher que seja assim, dada como é? Mergulhos introspectivos, falar dos valores humanos, das questões, de tudo isso. E aí eu quero, mas é o melhor para você, Sílvia. Eu não consigo enxergar, é que quando eu faço isso com Sílvia, eu estou fazendo aquilo. Eu estou querendo devorar Sílvia, para que no lugar de Sílvia exista
exista quem eu quero. Então, a questão de igualdade e liberdade começa aqui. Aonde eu preciso enxergar. Por quê? Porque não se deve impor convicções a ninguém, mas respeitar o direito e a liberdade do outro em pensar e crer de modo diferenciado. Aí, quando eu brinquei, eu, como facilitador, tenho que fazer uns cortes aqui e ali para a gente ir tocando o assunto, mas todas as colocações são pertinentes e ricas de valores, de qualquer um. Até daqueles que não se colocaram, ficaram ali em silêncio, às vezes que quando a gente deixa um pouquinho mais quente, né, a coisa, o outro já se murcha um pouquinho mais. Não. Assuma. Agora, faça aquela coisa mágica. Não se cristalize nas suas convicções. Desça do degrau e olhe. Depois, se precisar, suba no degrau de novo. E vá fazendo esse fluxo que você vai trocando de degrau. Não é isso. Olhe, como da adolescência, eu acho que só tem minha amiga aqui, eu tenho outra adolescentezinha assim mais. Não. Certo? Vai aprender a fazer o quê? Quando, na idade de seu justo, quantos degraus do seu justo já mudou? Do que era uma coisa, já não é mais, é outra, porque é essa trajetória. E uma coisa fantástica, ele consegue ensinar para ela, passar para ela, essa trajetória é dele. Agora, quando ela, certo, começa a buscar avatares, talvez enxergue nele um avatar. Agora, sabe o que é enxergar um avatar? Se eu nunca chupei abacaxi, eu vou saber o que é um abacaxi? Então, o que eu não tenho em mim, eu não enxergo no outro. Quando eu, filho de seu justo, enxergo no seu justo o avatar, é porque esse avatar existe em mim. O outro está sendo um elemento para me instigar a encontrar o quê? O Deus que existe em mim. O Jesus, que também existe em mim. Então, o avatar não é algo de fora que me toca, é algo que toca o que eu tenho dentro. Então, esse elemento ele é significativo, porque aí a pergunta volta: quem influencia quem? Quem influencia quem? E aí você pode começar a fazer buscas para sair desse lugar de pureza, entendendo, né, que nos fez com as mesmas possibilidades de evoluir, porque nos criou simples e ignorantes para nos tornarmos complexos e experientes. E quando eu digo isso é porque minha filha Bia, 17, por mais que eu queira, a vida de Bia é a vida de Bia. Se eu quiser que Bia tome os meus parâmetros para olhar a vida, mas Fernando, você tem muita experiência. É como se fosse o leão querendo devorar a raposa. A experiência dela é única. E é preciso assumir isso para eu sair daquela visão purista e entender que todo espírito vai ter erros e acertos. Partes boas e mais. E aí, nesse sentido, quando isso é entendido, se lembra aquela pergunta, para que a vida? Para que diversas encarnações? Para que eu possa aprender a estabelecer nas diversas dimensões existenciais, a construir adequadamente relações interpessoais. Se Jesus não fosse capaz de construir relações interpessoais, ele teria sido quem foi? Então, quer mudar o mundo, mude a si mesmo. E mudar a si mesmo, criando um elemento de empatia para sempre enxergar o potencial que há no outro, nunca desprezá-lo. Porque é isso que vai poder gerar a hipótese desse espírito construir uma sociedade mais igualitária. Que o igualitário é aprender a olhar diferentes como diferentes. E a partir daí, não é olhar diferentes como diferentes, discriminando, mas diferentes como diferentes, validando. E aí a gente possa olhar agora para essa inter-relação e ver essa inter-relação de uma outra forma, onde você agora possa perguntar: quem é você? Porque se tem alguém que pode mudar a sua família, essa sociedade, o seu condomínio, essa cidade, esse país, esse mundo, é você. O que eu ia perguntar, você acabou de complementar aqui agora. É o seguinte... Maldade. Maldade.
Eu, Fernando, estou passando por esse processo diariamente. Diariamente. Porque o exercitar a empatia não é fácil. Pelo menos, para mim, está sendo extremamente doloroso. Mas eu tenho certeza de que eu vou conseguir ser cada dia uma pessoa melhor. E, a partir do momento que eu continuo aqui na ULI e pretendo ir até o final, se Deus quiser, permitir, que eu acho que ele vai querer. Fique tranquila, se não der encarnada, vai desencarnada. Tem Pronto. também o portal para o desencarnado. Tranquilo, pronto, já vou melhor, né? Com certeza. Tá certo, era isso aí. Obrigada. Agora, veja só, eu, para não ser o mesmo Cristo, Bárbara, certo? Bárbara, essa questão da empatia, e para nós podermos entender um pouco como eu sinto isso, né? Porque cada facilitador traz o seu viés. Eu estou trazendo literalmente, ou desavergonhadamente, o meu. Bárbara, casados há 35 anos. 5 filhos, lindo. Minha última filha, certo? 20 anos. Não, meu último filho, 20 anos. Tentando ser pai, não consegue. E aí vai se fazer uma avaliação genética para a possibilidade de doenças. Nessa avaliação genética eu descubro que eu não sou pai de nenhum dos 5. Eu sou estéril. Então, Bárbara, um era do carteiro, o outro era do padeiro, o outro foi de não sei aonde. E agora, o que é que eu faço com Bárbara? Fervo no óleo quente? Não. Eu boto dentro de uma tina grande, com a água a 65 graus e deixo cozinhando lentamente. Eu não sou drástico, certo? Ou seja, quando eu faço isso ou qualquer, estou citando só para pilhariar, né? Qual é a vida que eu acorrento, a dela ou a minha? Porque se eu julguei que durante esses 35 anos ela acorrentou minha vida, no momento que eu faço isso com ela, quem continua acorrentando a própria vida? Eu. Agora, o que é empatia? Olha, eu adoro egoísmo. Adoro. Olhar para o próprio umbigo. Espera aí, 35 anos, 5 filhos maravilhosos. Maravilhosos. Cada um foi seu destino, suas coisas. Meu filho está tentando engravidar agora, não consegue, mas eu já sei que a ciência traz outras possibilidades. Vida linda e maravilhosa. Bárbara, felizmente, não dá mais para a gente continuar junto. Porque a Bárbara que eu vivi, certo? É parte de você. Com o restante do que é você, eu não consigo conviver. Mas eu quero que você seja feliz. Vá adiante. Meus filhos continuam sendo meus filhos, porque o que determina ser pai não é ter doado o espermatozoide, é ter criado como filho. Porque a nossa sociedade sabe parir, mas não sabe adotar os seus filhos como filhos. E a partir daí, eu estou preso ou livre? Quem me destrói a minha corrente é Bárbara ou sou eu? Há uma empatia? Essa peste para fazer isso? Não. Para ela ter convivido 35 anos comigo, enganando a si mesma, vivendo várias angústias, ela não está bem. Ela não está como eu gostaria de estar na relação com alguém. Então, o que é que eu preciso fazer? Olhar e compreender. Compreender quer dizer o quê? Bárbara, bote aqui do lado e vamos junto. Pode até ser, se isso reverberar aqui. Se não, não vai dar. Mas eu não preciso querer destruir ela, porque querer destruir o outro é destruir a si mesmo. Como é que a gente cria empatia? Olhando para o umbigo. Velho, olhe se a sua atitude vai lhe acorrentar ou vai lhe libertar. Se liberte. Para que alimentar sobre o outro elementos destrutivos e negativos? Se liberte. Se liberte. Aí você começa a olhar para a empatia de uma outra forma, que é essa capacidade de fazer escolhas e realizar seu destino. Então, olhar para o outro e ver essa interação que não lhe determina, você se determina dentro desta interação. E aí, o que é que nós vamos ter? Sempre vai haver isso aqui. Lindo, a gente discordar. Tem coisa melhor do que discordarmos. É a possibilidade de criar outros horizontes. Só que a gente quer o quê? Eu conheço Érica, eu boto Sebastião de lado, certo? Érica, vem cá. Qual é a relação mais adequada?
aquela relação protegida por uma muralha, que é intocável, ou aquela relação que está por um fio? Eu vou dizer para vocês o que é que eu prefiro. Mas qual delas? A protegida por uma muralha intocável. 30 anos de espiritismo, para ela não ficar muito velha. Ela era espírita desde os 5 anos, viu? Então, 30 anos de espiritismo, certo? Ou a que fica por um fio? Sabe qual é a questão da relação que fica por um fio? Se minha relação com ela está por um fio, e eu quero que essa relação se mantenha, eu dou tudo de mim para que essa relação continue existindo. Ela dá tudo dela para que essa relação esteja existindo. Já se eu denoto as barreiras construídas, o elemento que preserva a minha capacidade de construir relações, essa relação se destrói, porque a barreira isola. Isola, porque eu sou eu, ela é ela, e o espaço de nós acaba. Eu acho isso legal com minha filha que tem 17. Quando eu começo a conversar com ela, ela fala: meu pai, pare. O que é que ela está dizendo? O seu poder é maior do que o meu. Se a gente começar, eu vou ficar de fora. Aí vem, senta no meu colo e me abraça, a conversa acaba aí. Certo? É a barreira. E aí, quando ela senta, é por um fio. Ela representa tanto para mim, que tudo que eu tenho de conhecimento não vale nada. Nada, estou dizendo, frente ao estar com ela ali, na hora, no meu colo, e me abraçando, e eu dando um beijo na cabeça dela. O sentir vale mais. Isso é que eu acho algo de extrema relevância, porque é preciso que eu sempre olhe aonde eu estou fazendo isso. Porque senão eu ia dizer: Bia, você está querendo me grupar, você está querendo ser maior do que eu. Não, Bia, eu preciso entender que não dá para eu lhe apontar. Porque essa imagem é igual a essa. Isso é o que você faz quando você aponta seu familiar, seu chefe, seu subordinado. Aonde, como se o problema fosse ele. Você quer devorá-lo, eliminá-lo. Só que a liberdade de crença, por exemplo, é um direito do homem. Aqui só tem espírita. Se só tivesse espírita, seríamos todos iguais. Teríamos vendo da mesma forma. O Deus é único, dito como tal. Todos vemos do mesmo jeito? Não. Todo que você fala de Deus é uma imagem que você faz de Deus. E por isso, pessoal. Pessoal. E quando você olha nisso, respeite a crença e não imponha as convicções sem respeitar o direito e a liberdade em pensar e crer de modo diferenciado. Que era a antiga palavra para aquele que ficava atendendo, o espírito que chega para ser atendido era doutrinador. E agora chamamos de orientador. Ele fala de uma outra forma. Eu oriento, eu compartilho com você experiências. Por quê? Os indivíduos mais experientes devem auxiliar os mais novos sem que os escravizem. Se lembra que alguém perguntou sobre empatia? Como é que eu sou empática com Bia quando eu não escravizo ela na condição de minha filha? Como eu sou empático com Simone quando eu não escravizo Simone na condição de minha parceira? Como é que eu sou empático com o meu chefe quando eu não escravizo ele frente à minha visão sobre isso? Então, é preciso olhar que o que eu estou trazendo aqui, olhe para você a partir daí olhar o outro. E em cima disso, quando a gente lidar com dinheiro, de onde se originam essas desigualdades de riquezas? Ou seja, falamos de desigualdades, falamos do que seria liberdade, dessa área nebulosa, que cada um aí contribuiu da sua forma de entender e ver essa área nebulosa, né? E como é que fica a relação do financeiro com isso? Ou seja, aonde dinheiro e poder, certo? Aonde se origina essa desigualdade? Se a gente pegasse, juntasse o dinheiro e dividisse para todo mundo, igualmente, resolveria o problema? Então, de onde se origina isso daí? Para que a gente possa olhar para as nossas diversidades de competências e aptidões, cobiça e egoísmo. E a gente possa olhar e dizer agora, de novo na primeira pessoa, como é que eu lido com isso? Se eu estiver aqui, se eu estiver aqui. Aqui eu estou lidando com ter, e aqui eu estou lidando com não ter. Com não ter, eu sou um pedinte,
ou alguém que busca lutar e construir o seu lugar. Quando eu tenho, eu busco oprimir os outros ou ser um elemento de estímulo para que os outros também cresçam e gerem uma sociedade melhor. Como é que vocês veem isso? Mais um espaço de novo. Meu amigo ali. Fernando, me permita, ainda sobre o tema da empatia. Por exemplo, quando você colocou o exemplo da questão de 5 filhos não serem seus, etc., e olhar para o umbigo e se permitir ser livre, eu fiquei imaginando o seguinte, que se talvez o espírito estivesse evoluindo dentro do corpo, ou do corpo físico de um vulcano, tipo Spock, né? Seria bacana. Mas quando a gente sabe, por exemplo, o Daniel Kahneman escreveu um livro, Rápido e Devagar, 2 formas de pensar, certo? Que a gente tem 2 sistemas, né? Um sistema de resposta rápido e um sistema de resposta um pouco mais lento. Aquele sistema de resposta rápido é a reação da amígdala, é aquele sistema reptiliano, né? Vamos dizer assim. E o outro é depois que você pensa sobre as coisas, reflete. Então, em determinadas situações, como fica a empatia se a resposta ela vem pelo S1? Tipo assim, às vezes você briga em casa com sua esposa, né? Na história da DR, pau quebra, né? Então, é tudo ali no S1. Ela diz uma coisa, diz outra, depois de um tempo você reflete, percebe que aquela pessoa é maior, é mais importante, e que aquela briga é maior do que aquela relação, e aí vem aquela história de fazer as pazes, mas é depois. Então, como é que essas questões elas se harmonizam com o corpo físico no qual o nosso espírito se desenvolve, tá certo? Porque eu não consigo ver, por exemplo, em determinados momentos, algumas coisas, por exemplo, sei lá, do nosso dia a dia mesmo, para ficar dentro da provocação que você colocou, que essa resposta primeira ela não apareça. O meu exercício é tentar, atualmente, conter essa resposta, tá certo? Mas conter essa resposta, de certa forma, é um processo um tanto quanto violento, tá certo? Então, é isso que eu queria saber. Ou seja, nós devemos ter corpos vulcanos, né, lá do Spock, para poder praticar empatia. Uma das coisas que eu mais gosto do humano é a emoção. Então, eu vou tirar da imagem de minha amiga para colocar em Helena, certo? Ô praga, que peste você fez na minha vida. Talvez essa tenha sido a minha primeira reação. Depois de umas 5 encarnações, eu desisti de persegui-la. E aí eu contei de uma maneira mais sucinta, como se aquilo acontecesse naquele instante. Para o espírito não é o tempo, é a transformação que você consegue. Se eu fico calculando em quanto tempo, eu não me transformo. Agora, se eu reconheço, se eu falar com ela, eu mato ela agora, então eu não vou falar com ela agora. Eu falo com ela depois. Que depois, cada um entenda o seu tempo. É difícil fazer isso? Tudo na vida tem um preço. Porque nada é graça de graça. Agora, estabeleça o seu tempo. Se eu sei que nas minhas discussões com a minha pequena de 17, eu me exaspero, da primeira vez eu me exaspero 1000, da segunda eu vou buscar 999, da terceira 998, 997. Foi aquilo que eu disse. É preciso ser humilde para enxergar aonde está, para propor para si mesmo uma escala redutiva daquele tipo de reação, para que, em vez de ser uma reação, seja uma atitude, uma ação pensada, planejada, organizada. Só que isso não é da noite para o dia. Mas, Fernando, você ainda não conseguiu. Entenda, meu caro, a vida não é o resultado, é o processo. Então, eu preciso me perceber no processo. É assim que eu amo de maneira maravilhosa essa sociedade. É um processo. Nós já fomos capazes de ir para ali, pelourinho, dar risada e aplaudir pessoas sendo esquartejadas. E hoje, nós não conseguimos ver isso acontecer com um cachorro.
Mas, Fernando, mas tem pessoas que ainda aplaudem, assim, naquela torcida de jogo de futebol, um chutando o outro até a morte, e continuam ainda aplaudindo. Então, a questão é, aonde está você? Aonde está você? Sem conseguir olhar, eu vou sempre só ver o que há de negativo do fora. E eu consigo entender que essa sociedade mudou. Essa sociedade é capaz de brigar para que não se faça teste de elementos irritantes na córnea do coelho, que era o que se fazia para produzir cosméticos para mulheres. Então, a sociedade mudou, só que é o seu tempo. Agora, o que cabe a mim, cultivar uma sociedade melhor, porque eu vou voltar. Claramente eu vou voltar. E como lidar com isto aqui? Eu preciso olhar como eu estou lidando com isso. Mas eu sou empresário, tenho muito dinheiro, agora quero fazer igual a Assis, vou vender tudo, botar uma batina e sair caminhando. Perca tempo não, negão. Brancão também. Amarelo também. Perca tempo não. Você não sabe fazer dinheiro? Sei, então agora mantenha a sua empresa, agora divida lucros. Estimule seus funcionários a se qualificarem. Estimule seus funcionários a investirem nos próprios filhos de bolsa de estudos. Então, não jogue o que você tem. Se o que você tem, você já não precisa de tudo isso, que você entende que há uma construção além, utilize o que você tem para construir uma sociedade melhor. Não cabe mais o Assis, cabe você. Isso é possível na empatia. É aquele que chega na empresa que está desmoronando. O que é que você faz? Bota o que não presta para fora. Não, o cara que é cabeça nisso, ele vai olhar as aptidões. Vai agora redirecionar as aptidões. Lógico que sempre há alguns que não se encaixam, mas ele vai utilizar-se do aproveitamento das aptidões, onde dentro daquele lugar vai se entender que é uma valorização de quem ali está. E aí quem ali está se esforça mais para que o lugar se torne cada vez melhor. Então, há uma necessidade de olhar para isso, para saber como eu lido. Porque senão, não vai. Porque essa diferença, se a gente distribuísse o dinheiro para todo mundo, rapidinho, aqueles que sabem poupar, que sabem guardar, aqueles que queimam tudo, estaria tudo restituído de novo. Tem até uma criatura que fala sobre isso, né? Eu esqueci o nome, porque a cabeça não lembra de algumas referências a nível de nome de quem falou. Porque eu tenho um problema sério. A minha pergunta, quando eu leio algo, é como eu faço isso? Sem nenhum desrespeito a Sócrates, Platão, Aristóteles e todos os que vêm, eu quero saber como eu faço isso. Como é isso em mim? O nome é muito belo, mas eu quero saber como isso acontece em mim, através de mim, e como isso ganha uma prática na minha vida. Porque eu vou entender a partir daí que nesse exercício da liberdade eu vou adquirir as noções de direito e dever para com a própria sociedade. Então, aqueles que falaram dessa grande dificuldade, eu só posso aprender vivendo e fazendo. E, nesse sentido, eu vou entender, então, que quando eu olho para essa coisa linda, o mundo na palma da mão, eu vou perguntar qual é a importância em se modificar as condições sociais no que diz respeito à saúde, educação e habitação do indivíduo em sociedade. Se eu não sou capaz de oferecer à sociedade em que eu vivo esses elementos, eu vou continuar fazendo como a gente faz. A gente para na sinaleira com medo de que alguém chegue do lado. Não é roubar o seu carro, não é roubar o seu telefone, é tirar a sua vida. Tirar a sua vida. Eu passei uns 10 dias agora na Espanha, e qual era a grande questão que eu achava fantástico do velho mundo? É você poder andar sem medo. Mas medo de quê, Fernando? Não é medo de ser assaltado, de levarem o meu telefone. Porque até há batedor de carteira. Mas a probabilidade de alguém tirar minha vida é muito, muito pequena. Para levar meu celular, não vão tirar minha vida. Porque bateram no fundo do meu carro, não vão tirar minha vida. Então, como é que se consegue isso? Eu preciso conseguir ofertar direito à saúde, à educação e à habitação de forma digna, para que, então, essas diferentes condições sociais que se apresentam, que são obras nossas, que ainda vivemos a vida voltada para o material mais que para o espiritual. Continuamos a culpar o ladrão, o assassino, a prostituta, esse e aquele, porque nós temos o poder, o direito e a verdade. E a forma de melhorar o mundo é eliminar essas criaturas. Então, a proposta é preciso que eu olhe que enquanto o filho do que está aqui na favela não tem direito à educação, habitação e saúde digna,
eu não vou conseguir esse padrão de vida digno. Por quê? Porque o outro vai ser esse agressor com que eu vou estar disputando, isso depende de mim. E quando eu olho para isso, tá, eu preciso compreender que quem influencia quem. Eu estou falando aqui da diversidade de gênero, que para mim é diversidade, porque tem tantos quanto pessoas, cada um vive isso lá do seu jeito. É preciso que eu respeite isso, para que eu pergunte agora, quem influencia quem? É como se o outro fosse influenciar. Quem influencia quem? Mas minha filha não pode andar com aqueles tipos de amigos. Quem influencia quem? Para que, então, eu possa olhar de uma outra forma e buscar perceber que família é algo importante. Não é importante? A gente não falou, né? Célula da sociedade. Só que dá para a gente entender que isso aqui é lindo, mami, papi, mas dá para entender que isso são papéis. Papéis. Então você quer viver o que há de real ou você quer viver apenas papéis? Porque se você entender que isso são papéis, você vai entender qual é o valor do cuidar do outro. E aí você vai entender que se família é algo importante, ela é importante para todos os modelos de família que existem hoje. Então, liberdade e igualdade na sociedade é saber acolher e entender o valor que a família tem por causa disso. Mas, Fernando, vai dar tudo na mesma? Primeiro, nada dá em nada. Já tem estudos avaliando que não é nenhuma influência, ou seja, cada um vai fazendo a sua jornada. Agora, o que você dá de exemplo de vida é muito diferente. Então, respeite o outro. Eu não estou falando do hétero respeitar o homo, não. Nos respeitemos todos uns aos outros. Eu estou falando de pessoa respeitando pessoa. E aí eu vou entender que não é capitalismo, não é socialismo, é quando eu consigo ver desse jeito. Onde a minha democracia entende que eu posso discordar de você, mas eu não posso lhe retirar o direito de dizer, de expressar quem você é. E por isso que eu gosto desse modelo, que incomoda a ideia. Eu vou passar mais um Lidu aí para a gente colocar. E, para mim, não há salvação, porque só há responsabilidade. E essa responsabilidade é quando eu entendo que eu sou uma pleiade de possibilidades e que essa luz toda alinhada é quando eu aprendo a olhar para mim como elemento transformador da sociedade, não ficar esperando Jesus, Bezerra de Menezes, Francisco de Assis, não. Eu sou esse elemento. E aí eu consigo olhar agora para perceber que isso é uma desgraça. Eu consigo, quando olhar isso, eu falo bem dos engravatados, mas eu tenho que saber enxergar isso. Eu passo como se fosse indiferente. A indiferença é a mesma. A indiferença é a mesma. Mas eu faço isso, eu só preciso enxergar que eu faço, para eu poder me propor algo diferente do que fazer de conta que eu não faço. Alguém tinha pedido aí o microfone. Eu tenho 6 minutos. Professor, eu fiquei até na dúvida, perguntaria se faz parte aqui da aula, mas você bem citou que passou, acho que 7 dias, 10 dias da Europa, e a gente tem sempre essa imagem de que o europeu é superior, né? Mas é bem questionável como eles acumularam riqueza, né, explorando outros povos. Esse primeiro ponto é que eu gostaria de perguntar se é legítimo isso. E a gente não pode esquecer que eles também, lá foram as 2 grandes guerras, a gente tem um terceiro ponto agora que pode se tornar uma terceira grande guerra. É só assim, de evolução mesmo. Às vezes a gente fala como se a gente cita o europeu como se fosse superior, como se fosse mais brando, mais evoluído, do ponto de vista até espiritual. Eu só queria... Para mim é um pouco questionável, né? Pelos argumentos que eu coloquei aqui. Aí eu só queria, se dentro do espiritismo já há uma reflexão sobre isso ou não, se o professor puder falar um pouco mais, se não puder também, fica de fora. É uma coisa muito interessante. Tira aquela pessoa daquela comunidade e bote aqui. Depois de um ano, está mijando na rua. Mijando na rua. Pode pegar, que você vai pegar lá, esse comportamento é do lixeiro ou outro, de estar ali, de parar na faixa de pedestre. Bote ele um ano aqui.
está mijando na rua, está passando por cima da faixa de pedestre, acendeu o sinal amarelo, significa o quê? Corre que ainda dá tempo. Corre que ainda dá tempo. Então, já não estamos falando, então, o que é que estamos falando? De que ele é maior? Não. Agora, a questão é, naquele agrupamento social, como os parâmetros ali, e nós queremos sempre estar incluídos, a gente não faz. Certo? Então, não é a evolução do indivíduo. Você traga o indivíduo para cá e você vai ver isso. Agora, outra coisa é que nós falamos dos nossos agressores, né? De quem nos colonizou e fez. É algo que eu queria falar quando falou de dinheiro, por isso que eu gosto quando vocês falam também. Agora, deixa eu ver um outro Cristo. Alessandra, médica. Aí eu chego lá, né, para ela, eu sou o motorista da criatura. E a Alessandra vai lá, eu estou tossindo para cacete, e ela me passa um antibiótico. Custo do remédio, R$400. Não é mentira não, antibiótico custando isso facilmente. Para eu tratar 14 dias. Aí eu chego lá e digo, mas seu João, R$400, seu João. Certo? Ele faz o quê? Não, seu salário já sai semana que vem, você pode comprar. Agora, ao mesmo tempo, o filho de seu João casa com a mulher e nasce Chiquinha. Chiquinha tem uma doença genética, que agora existe uma terapia genética, que custa 40 mil por mês. Sabe o que é que seu João vai fazer? Porque ele tem dinheiro. Não para pagar os 40 mil por mês, que talvez fosse acabar com o que ele tem, mas ele pode botar advogados e vai obrigar o SUS a pagar os 40 mil por mês para dar o remédio que salva a vida do filho dele. E qual é a justificativa? É uma obrigação do Estado. Eu tenho direito. Agora, você não poderia ter dito ao seu motorista, olhe, eu vou comprar o remédio e eu desconto de você em 10, 15 ou 20 prestações. Ou seja, eu só olho para o meu umbigo. Eu só vejo o agressor, o que toma, o que me é de direito, no outro. Eu não vejo como eu faço isso com o outro. Eu vou comprar meu carro e eu barganho um preço menor. Agora, eu vou na feira, o tomate custa R$3,50, eu vou brigar para ser 3. Rapaz, daqueles 50 centavos, vai fazer mais falta aquela vendedora do que eu. Mas eu não vejo. Eu trato desiguais como iguais. Enquanto a nossa tônica for tratar desiguais como iguais, continuaremos onde nós estamos. A diferença do outro agrupamento social, mais tempo, tomando porrada, calejando, reconstruindo. Agora, uma das questões é educação. Enquanto os nossos sistemas políticos, econômicos, eles não conseguirem perceber que esses sistemas perceberem, não é eles, somos nós, que sem investir em educação não mudamos nada. Nada. Ah, mas como assim? Você se presta a ensinar a sua empregada os direitos que ela tem enquanto empregada doméstica? Mas, Fernando, eu vou criar cobra para me morder. Mas, meu irmão, é isso. Para a sociedade ser melhor para todos, é preciso que cada um conheça os seus direitos. E vai me morder se eu estiver errado. Ah, mas eu tinha tudo e ela armou. Se armou e recaiu, eu tenho alguma coisa a ver com isso. Eu tenho algo a aprender com isso. E não a julgar que ela não deve saber, não deve conhecer. Porque se ela saber, se ela conhecer, eu estou protegido. Então, esse é o elemento. Então, eu preciso saber como eu lido com o dinheiro. Então, quando é para comigo, eu uso uma regra. Quando é para com o outro, eu uso outra regra. Então, essa, para mim, é a grande diferença. E é dessa forma que eu interpreto o que você colocou. Uma coisa que eu acho fantástica de lá é só uma coisa. Não ter medo de ser morto no meio da rua facilmente. Na Espanha, de vez em quando, tem uns atentados de terrorismo, e nego explode, nego vai. Né? Falando no dia a dia comum. Isso que eu quero aqui. Só que isso que eu quero aqui só é possível a partir de educação. Sem isso, não é possível. Agora, esse espírito imortal, a pergunta é quem influencia quem? Porque encarar essa problemática não é uma questão de estômago, é uma questão de dignidade. O que você busca, o outro também busca enquanto dignidade. Então, respeite isso. E não olhe só para aqui. Perceba que a gente também faz isso aqui. Como lidar com tudo isso? Para que, então, a gente possa entender que o que eu estou falando, que é como olhar, empatia, o que quer que for, eu preciso entender que eu visto personas, máscaras. O médico, o facilitador, o pai, o filho. Só que eu, Fernando, sou esse personagem que está aqui. Eu preciso aprender a olhar para as personas, as máscaras que eu utilizo,
buscando o quê? Aprender com o uso dessas máscaras e não me cristalizar nelas. Você sabe com o que você está falando? Espera aí, quem é você? Então, eu preciso olhar para isso, porque quando eu vou aprendendo a utilizar as máscaras, sem me cristalizar nelas, eu vou evoluindo como personagem. Evoluir como personagem me leva a agregar valores para mim enquanto espírito. Esses valores que vão fazer com que a encarnação seguinte seja mais branda do que a anterior. E aquilo que você estava começando, arrumou ali, é que quanto tempo vai levar isso? Não me importa, mas eu tenho certeza que eu chego lá. O que eu tenho que ter é força para cada dia buscar fazer um pouquinho diferente. Quem fazia isso, Fernando? Santo Agostinho. Ao final do dia, olhava a própria jornada e perguntava-se no que eu poderia fazer melhor. E aí, nós conseguimos entender que o problema do ser, do destino e da dor, que é o que nos aflige, literalmente, vai ver que cada época é marcada por um cunho de virtude ou de vício, que atende a salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença ética. É porque eu falo de moral, que é uma norma para aquele agrupamento social. Eu não falo de ética, que é a valorização da vida, aonde quer que ela esteja. Eu falo de um saber, de um conhecimento que me distancia do outro. Jesus era capaz de olhar para um farrapo e ser um com ele. Eu só consigo ser um com quem entende o que eu falo. Não, não assumo a minha ignorância, que eu não sei falar com o outro, eu quero me impor sobre o outro. Porque quando eu sei mais do que o outro, quer dizer que eu sei o quanto o outro sabe. Eu sento e falo na mesma linguagem dele, no mesmo jeito dele. E eu vou aprender, porque com certeza lidar com a apurrinhação das pessoas que entram por aquele portão e desprezam aquele que está ali na portaria, e esse, se sentindo desprezado, ainda vem trabalhar todo dia, ainda dá uma risada para os outros, é tão valoroso como ver Adenauer Novaes fazendo a palestra aqui em cima de Djalma Argolo ou quem quer que seja. É isso que eu digo de valorizar e enxergar a chama do divino que existe no outro. E quando eu consigo fazer isso, eu vou perguntar, quem sou? Se lembra quando eu falei, olha para cá, para que eu possa identificar como vivo. Como é que eu descubro quem sou? Olhe como vivo. Como isso existe em mim. E aí eu vou entender o quê? Como eu me transformo. 3 elementos que são ciclos da ULI. Vocês vão aí ter na caminhada de vocês, e de tudo isso, eu vou conseguir fazer isso que eu vou só deixar aqui já. Ninguém pode construir em teu lugar as pontes que precisarás passar para atravessar o rio da vida. Ninguém, exceto tu, só tu. Existe, por certo, atalhos sem números, as várias religiões, seitas, saberes, certo? E pontes, e semideuses que se oferecerão para te levar além do rio. É o outro que quer ser o dono da sua vida, ser a luz da sua vida. Mas isso te custaria a tua própria pessoa, você viraria um seguidor. Você se hipotecaria, te perderia, seria o seguidor de alguém, não você mesmo. Existe no mundo um único caminho, por onde só você pode passar. Onde leva? Não pergunte, segue-o. E quem diz isso é o nosso amigo Frederic Nietzsche. Então, a última fala, se ainda tiver, e aí agora eu posso devolver para a minha amiga. Ou que se alguém tiver alguma pergunta, agora a gente come o tempo dela. Certo? Perguntas, colocações. Pessoal, eu quis compartilhar com você como eu busco viver, lidar, e assim, é se debater. A gente propõe, nem sempre faz o que a gente propõe, volta atrás, vai, se regula. E eu acho que isso é lindo. É lindo. Se alguém chegasse aqui pronto, seria um robô. E robô não tem sentimento. Quem não tem sentimento é aquele que não consegue interagir. Oh, ele saiu. Cadê? Oi. Rodrigão, o pessoal quer que você projete de novo o último slide. Oi. Fernando, é só uma colocação. É a gente ter sempre em mente que o nosso direito termina onde começa o do outro. Se a gente pensar nisso, acho que dá uma contribuição para a sociedade, talvez, não sei. Tem uma coisa que eu gosto, de quando literalmente pessoal, o meu compromisso sempre é estar a perceber que o que reverbera do outro em mim, eu preciso conhecer e trabalhar melhor. Isso me ajuda a respeitar.
Porque enquanto eu não enxergo o que é meu, que está dentro de mim, eu acho que o direito do outro está violando o meu direito. Então, quando eu consigo olhar desse jeito, aí me faz mais fácil poder até entender. Até deixar que ele viole, entre aspas, né, o meu direito. Mas é onde eu abro mão sem estar me subjugando. Mas eu dou 2 passos atrás para talvez com ele depois dar 5 passos à frente. Mais alguma coisa? Então, sim. Fernando. Tem lá. Só dar os parabéns, professor, e falar assim, acho que transformador, acho que aqui, qualquer processo terapêutico, acho que a vida é maravilhosa, mas não é fácil. Mas, para mim, a grande coisa na minha vida, e talvez seja a maior transformação que a gente pode experimentar, eu gostei muito quando o professor falou, não há salvação, né? Há a nossa responsabilidade em cada escolha e em cada caminho. Eu acho que, independente da situação, se a gente olhar sempre, tentando identificar a nossa responsabilidade, o que a gente pode fazer para transformar, isso é o que há assim, de melhor dentro de qualquer contexto. Okay. E parabéns, gostei demais da aula. Ok. Obrigada, Fernando. Acho que a gente vai sair daqui hoje todo mundo com a cabeça emaranhada. É esse o objetivo, né? Que a gente se torne um pouquinho melhor, né? Lembra que eu fiz uma aula, mandei vocês observarem que perfume estava exalando? Então, hoje vocês vão sair daqui até o próximo sábado, observando o comportamento, as ações, com isso tudo que Fernando trouxe para a gente, né? Para a gente ficar um pouquinho melhor.